Fala pessoal, vamos aí a mais um exercício de cálculo volume 2 de James Stewart, seção 15.3, exercício número 17. Vamos ao enunciado. Calcule a integral dupla. Integral dupla na região D de x vezes o cosseno de y dA, onde D é limitada por y igual a zero, y igual a x² e x igual a 1. Bom, para resolver aí o exercício, precisamos dos limites de integração, ou seja, precisamos aí saber como se comporta a região D. Então, vamos fazer a sua representação. Então, vamos fazer aí o eixo y, eixo x, tá? Então, temos aí o eixo y, eixo x, que está limitado aqui. Y igual a zero, tá? É exatamente o eixo x. Então, vou vir aqui, ó, y igual a zero. Temos aí. Aí temos x igual a 1, a reta paralela ao eixo y, que passa por x igual a 1. Então, aqui é x igual a 1, tá? E y igual a x², tá? Ou seja, é uma parábola. Quando x igual a 1, o y aí também dá 1. Marcar aqui. Quando x é 0, o y dá 0. Então, eu tenho aqui essa curva, que é a parábola y igual a x², tá? Então, essa é a região. Se a gente colocar os limites aí para fazer a integral dupla do tipo 1, a gente faz a integral primeiro em y. Então, a gente vai aqui da reta até a curva, da reta até a curva, né? Aí em toda a figura. Então, a reta de baixo é 0, a curva é x². Enquanto o x tem que variar entre limites constantes. Ou seja, vai variar aqui de x igual a 0 até aqui x igual a 1. De 0 a 1. Então, temos aí que a integral fica integral dupla. A função é x cosseno de y. Aí colocamos aqui o limite variável de y. Então, o limite de y vem aqui dentro, de 0 a x². A primeira integral é em dy. Os limites constantes são de x. Então, por último, a gente integra em x. Aqui vão os limites constantes de 0 a 1. Então, agora a gente pode calcular a integral. A gente começa o cálculo aí sempre de dentro para fora. Então, a gente vai fazer a integral em relação a y primeiro. Então, a gente tem a integral de 0 a 1. Esse x está multiplicando, então ele se torna constante em relação a y. Fica do lado de fora da integral. Aí vou ter a integral do cosseno de y em relação a dy. A integral do cosseno é o seno. Então, o seno de y, que varia aí de 0 a x². Depois de tudo isso daí, a gente vai fazer a integral em dx. Substituindo os limites de integração, podemos escrever a integral de 0 a 1. Aí aqui x. Aí, onde era, vai ficar o seno. Onde era o y, a gente substitui por x² primeiramente. E faz menos a função. Aí, substitui o limite inferior. O limite inferior é o 0. Tudo isso daí, integral em dx. O seno de 0 é 0. Então, vamos ficar com a integral de 0 a 1 de x vezes o seno de x² dx. Essa integral podemos resolver por substituição. Vou chamar o termo que está aqui dentro da função seno, uma função composta, vou chamar de u, para simplificar a função seno e virar aí uma função elementar primitiva, né, que dê para integrar. Então, a gente tem que u é igual a x². Podemos chamar aqui o x² de u, porque sua derivada vai aparecer fora, né? Deriva desse lado, temos du. Derivada do x² é 2x. Multiplica o dx. Então, aqui temos o x
e o dx. Esse 2 eu jogo para o lado do du. Du sobre 2 é igual a x dx. Então, essa multiplicação aqui vale du sobre 2. Troquei a variável, posso trocar os limites também. Então, quando x é 0, aplica aqui na substituição, o u vai valer 0 ao quadrado, ou seja, 0. E quando x é 1, eu vou ter que o u vai valer 1 ao quadrado, ou seja, 1. Então, eu vou trocar as variáveis, porém os limites permanecerão os mesmos valores, de 0 a 1. Mas eu calculei os novos limites. Aí eu tenho a função seno permanece ali. A variável lá de dentro, que era x², a função, troquei por u. Do lado de fora, que era x dx, por du sobre 2. Como eu já troquei os limites de integração, eu posso continuar daqui, não preciso voltar na variável x. Então, eu posso escrever meio, que aqui é constante. A integral do seno de u é menos o cosseno de u, nos limites aí de 0 a 1. Então, eu vou ficar com meio vezes menos o cosseno de 1, menos o limite inferior. Aí a função vira positiva, fica mais o cosseno do limite inferior, 0. O cosseno de 0 vale 1. Então, podemos escrever a resposta como sendo meio, que multiplica. Vou escrever o positivo primeiro, 1, menos o cosseno de 1. Esse é o resultado da integral dupla. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!